Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com mais uma aula do nosso curso de HTML e CSS. Desta feita nós queremos introduzir o conceito de CSS. CSS é a abreviação de Cascade Style Sheets, né? Folha de estilo em cascata. O que é que o CSS faz? O CSS ajuda a embelezar, a estilizar, a dar uma aparência melhor às nossas páginas HTML. De que forma? Definindo, por exemplo, a cor de fundo, a cor da letra, o tamanho da letra, o posicionamento de elementos como figuras e textos, etc. na nossa página, tá certo? Então, nós temos aqui a versão atual, é o CSS 3, né? Ele foi desenvolvido aí a partir de 96, né? Nós temos a página da Wikipedia aí, tá certo? E nós vamos usar, por exemplo, um tutorial do W3 Schools, né, que você pode acessar. Vou deixar o link lá no nosso material para você poder trabalhar, né? Como sempre, nós vamos deixar um roteiro de prática para você praticar aí, né, e você poder aprender. Então, a primeira coisa que você deve aprender é a sintaxe do CSS. Como é que funciona? Você vai ter um seletor, né? O que é seletor? Diz respeito à abrangência daquela regra. Então essa regra do CSS se aplica a quem? Nesse caso aqui é o cabeçalho 1. Então veja bem, você abre chaves aqui e fecha a chave e você vai enumerando uma propriedade, no caso aqui, por exemplo, a cor, né? A cor do texto e o valor, se é blue. Por exemplo, font size, o tamanho da letra, né? E o tamanho que você vai dar em pixels aqui, no caso 12 pixels aqui. Tá certo? Então você vai ter várias propriedades que você pode usar. Por exemplo, background color, a cor de fundo, né? Então no caso aqui é azul clarinho. A questão, por exemplo, da cor do texto, branco. O alinhamento do texto pode ser left, centralizado ou à direita, né? A família do texto, a fonte, etc. e tal, né? Então são várias questões que você pode usar para arrumar aí. Então você, no nosso roteiro de prática aqui, você vai ter, por exemplo, alguns textos para você praticar. Então nós vamos pegar esse primeiro aqui, ó, para a gente esmiuçar, né? Vamos dar um Ctrl C aqui, vamos para o nosso editor, né? Square Free, e vamos colocar ele aqui, né? Então veja que automaticamente o nosso editor já fez a apresentação da nossa página aqui embaixo. Então veja bem, primeira coisa que você tem que saber aqui, vamos dar uma arrumada aqui no nosso texto, né? Eu estou definindo aqui o estilo, né, numa área, tá certo, chamada de style, que está aqui dentro de quê? Do head, ó, da área de cabeçalho aqui, tá certo? Então o nosso head vem até aqui, tá certo? E ele define várias características. Então veja bem, primeira delas aqui, ó, o seletor é body, tá certo? Então essa forma de definir o estilo é chamado estilo interno. Por quê? Porque você vem nessa área de head e você define o seu estilo aqui, tá certo? Então, por exemplo, ó, o seletor aqui vai ser H1, tá certo? Para esse caso aqui, ó. Então, a cor do cabeçalho 1 vai ser, o texto vai ser branco, o alinhamento vai ser centralizado. Veja que aqui, ó, as regras para cada elemento estão entre chaves aqui, tá certo? Então, por exemplo, o parágrafo aqui do nosso texto vai ter a fonte Verdana e o tamanho 20, tá certo? Então tá definido aqui, ó. Então acabou o barra style aqui dentro do head e automaticamente a nossa definição de estilo acabou. Então você observa aqui, ó, tá aqui o H1 dentro do body, tá aqui o parágrafo, né, da nossa página aqui. Então meu primeiro exemplo CSS tá aqui, ó. Então isso aqui é o que? O H1, o cabeçalho 1. Então vamos ver a propriedade de cabeçalho. A cor foi branco. Ah, professor, eu queria que essa cor fosse vermelha. Troca aqui para red. Ó, então eu troquei aqui, automaticamente o texto ficou vermelho. Eu queria que o alinhamento fosse à esquerda. Como é a esquerda? Left. Então se você trocar aqui, ó, automaticamente ele já veio para a esquerda. Tá certo? Então, por exemplo, não, eu queria que a minha letra aqui fosse Arial, ao invés de Verdana. Então vamos trocar. Então ela já mudou aqui, ó, para o P, que é o parágrafo, tá certo? Ó. Então essa propriedade, ele era Verdana, veja que a fonte já mudou aqui, ó. Se eu voltar para Verdana, você vai ver a mudança da fonte aqui. Tamanho do parágrafo, 20 pixels. Vamos botar 200 aqui, ó. Então você vê que ele ficou tão grande aqui, ó,
aqui não deu para ver. Vou diminuir aqui para 100. Então, este é um parágrafo. Então, você vai usando a regra de estilo interno para você fazer o quê? Para você poder mudar a propriedade do seu texto. Por exemplo, vamos supor aqui que eu vou definir aqui um outro parágrafo, tá certo? Ó, P. Então, existe uma outra forma de fazer, que é o estilo interno. Então, eu venho aqui, ó, style, tá certo? Igual, e eu digo o que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que a cor desse parágrafo aqui seja verde, green, tá certo? Vou fechar aqui, tá certo? E automaticamente esse parágrafo aqui, barra P, fechou aqui. Então, eu vou botar um texto aqui, outro parágrafo, tá certo? E ele vai ser verde aqui. Então, eu vou diminuir esse tamanho aqui, vou deixar em 20, tá certo? Para poder. Então, veja, o outro parágrafo já apareceu aqui e ele tá verde aqui. Então, essa forma de definir que eu coloquei aqui, como você pode ver, ela é dita o quê? Inline. Como é que se escreve isso, professor? Inline, em linha, então na própria linha, tá certo? Aí, veja bem, na regra aqui de cima, a gente disse que todos os parágrafos vão ter essa propriedade ali, tá certo? Então, por exemplo, vamos colocar uma cor aqui, que a cor, se eu não definir, é preto, né? Eu vou colocar uma cor padrão para parágrafo aqui, ó, color, blue, tá certo? Então veja que o parágrafo ali embaixo já mudou. Mas, professor, por que não mudou o parágrafo verde, esse outro parágrafo? Porque, veja bem, existe uma regra de precedência. A regra inline, ela se sobrepõe à regra interna, ao CSS interno. Então, esse que está aqui entre as tags style e barra style é dito ser um CSS interno. Ele está no corpo da página HTML. Enquanto que essa que está especificamente aqui nesse último parágrafo, que está o texto, outro parágrafo aqui, ele é inline. Então, a gente define diretamente na linha. Então, na nossa propriedade, no nosso roteiro de prática aqui, nós temos outros. Vamos pegar outro aqui, ó. Esse caso aqui, sou o cabeçalho, por exemplo, aqui ó, nós estamos usando em linha. Vamos levar esse texto aqui para a gente explicar aqui no nosso editor aqui, ó. Tá certo? Então, vou substituir aqui, né, 2/HTML aqui, tá. Então, esse textozinho é menor, então observa aqui, a gente não fez o uso do CSS interno, tá usando só o em linha. Então, tá aqui, ó, o nosso H1 estilizado. Então, o que é que tem aqui, ó? Cor do texto azul, tá aqui, ó. Professor, eu queria que fosse marrom, brown. Então vou tirar o blue aqui e marrom. Então ele já ficou marrom aqui, ó. Tá certo? Texto alinhado centralizado. Eu não quero centralizado, eu quero à direita, right. Então eu vou tirar aqui, já foi lá para a direita aqui, ó. Você pode observar aqui. E o texto soa um cabeçalho. Aí veja, o estilo interno é para cada elemento eu vou estilizando na medida do que eu quiser, tá certo? Então aqui no caso, ó, esse texto está vermelho. Vamos colocar verde, green, tá certo? Então ele mudou lá, ó. Tá certo? Então você pode ir acrescentando essas propriedades no sentido de você melhorar a aparência, ó, ao invés de direita, vamos botar centralizado aqui, center. Então automaticamente ele centralizou. Certo? Então você pode ir mexendo, organizando e tal. Professor, onde é que eu posso conseguir mais material sobre isso? Por exemplo, se você for aqui no W3, na nossa página aqui do W3 School, você vai ter um tutorial de CSS aqui, ó. O que é CSS? Então ele vai dando os exemplos aqui, ó. Você pode ir direto lá na página, ele bota o texto aqui e as características aqui, ó. Tá certo? Ó. Verdana, 20, vamos colocar 50 aqui, então manda rodar aqui, ó, ele já aumentou, tá certo? Então você vê as propriedades. Então esse tipo de estilização aqui é dita ser o que? Interna, porque está entre as tags style e barra style. Só que eu posso vir aqui e mudar o estilo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu uso a palavra reservada style igual, tá certo? E eu já posso colocar a propriedade. Qual é a propriedade? Color, 2 pontos aqui, e eu quero vermelho, red, tá certo? Ponto e vírgula, red, ponto e vírgula, fechei aqui, tá certo? E aí veja bem o que é que acontece aqui. Automaticamente eu vou ter
o estilo, tal, fechei ali, barra P, style igual, vamos ver o que é que tá faltando aqui. Sim, mandar rodar. Então ele já ficou vermelho aqui. Tá certo? Então, veja que todos os parágrafos deveriam estar nessa situação aqui, ó, tá certo? A cor seria preta, tá certo? Então, se eu definir aqui, ó, vamos colocar color blue não, vamos colocar aqui brown, marrom, né? Então, veja bem, por padrão é marrom, só que eu usei uma regra em linha dizendo que é vermelha. Tá certo? Se eu tirar essa estilização interna aqui, o que é que vai acontecer? Automaticamente ele vai, se eu criar um outro parágrafo aqui, ó, vamos criar um parágrafo aqui, outro, P, teste, barra P, fechou aqui, tá certo? Se eu mandar rodar, veja que teste vai estar marrom, que é a regra geral. Mas aqui eu usei a estilização interna e aconteceu o quê? Ela se sobrepõe, inline se sobrepõe à estilização interna que está definida aqui na área style, tá certo? Dentro do header aqui do nosso texto. Então veja bem, qual é a regra? Eu vou ter um escopo, tá certo? Para onde é que eu vou direcionar essa regra, e entre chaves eu vou definir aqui as propriedades separadas por ponto e vírgula, tá certo? Então cada elemento desse pode ter várias propriedades como a gente colocou ali. Tá certo? Então você automaticamente vai formatando. Então isso aqui é o estilo, a estilização interna. Essa outra aqui em que eu vou na linha e eu defino as regras de estilo para cada linha é a estilização inline. Nós vamos depois mostrar o CSS externo, que é o mais profissional. Mas por enquanto, para você aprender, para você praticar, a gente vai ficar por aqui. Tá? Então vamos ver aqui outro código para você testar. Olha aqui, ó, por exemplo, tá, vamos aqui, ó, outro exemplozinho aqui para a gente testar, Ctrl C, vamos voltar aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui, vamos colocar aqui o nosso editor aqui no VS Code, tá certo? Que a gente vai fazer uma aula específica só para ele. Então veja, o VS Code aqui, automaticamente eu tenho a visualização aqui de lado, tá certo? Eu estou usando aqui o HTML Preview, que é uma extensão, que a gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Então é outra forma de você ver a sua página rolar, né? E você pode também o que? Vir aqui, tá certo? No Notepad, colocar o seu código aqui, salvar. Por exemplo, vou colocar aqui teste CSS1, né? .html. Mando salvar aqui na minha área aqui de material de aula. E eu posso mandar estilizar aqui, ó. Vou aqui, teste CSS1, tá aqui, ó. Então ele já mostra como um arquivo do Chrome, que é o meu browser padrão. Eu mando rodar aqui, então ele já foi, estilizou lá. Tá certo? Então é uma forma de você rodar aqui. Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Vá lá no roteiro de prática, pegue os códigos e pratique, tá certo? Que é uma forma de você consolidar o conteúdo dessa aula. Tá legal? Queria que você se inscrevesse aí, manda para um amigo que está estudando HTML, CSS e tal, ajuda o projeto a avançar, tá bom?